a mais uma ministração do Evangelho do Cristo ressuscitado. Bem-vindos sejam todos aí no YouTube, a Igreja Sem Parede. Obrigado por me receber aí na sua casa, por me prestigiar com a sua presença, eu aqui, você aí. O tema da nossa mensagem é: o Espírito Santo não é o guia quem está no sistema. Vou repetir. O Espírito Santo não é o guia de quem está no sistema religioso doutrinal. E nós vamos ver isto, verificando, não é o que eu falo, é o que está escrito. Conversão. Vamos ler. Gálatas, a epístola, no capítulo de número 5, versículo de número 17. Estamos aí? Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo de número 18. Mas, leia comigo por favor, não é Geraldo, não é, porque o Geraldo disse. Se alguém nesse país se diz cristão, tem que seguir o que está no Evangelho. Leia. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e engrandeço o nome pelos teus grandes feitos. Obrigado por iluminar os olhos do nosso entendimento. Com tanta gente mais sábia, com tanta gente mais importante, tu se revelou a nós, os pequeninos. A graça de Deus, infelizmente, não é para todos, mas são para aqueles em quem achou misericórdia para entender. Eu sei que este conhecimento traz benefícios insondáveis. Por isso, conduzido em triunfo, eu vou usar a tua palavra, e que o povo que me ouve nesta manhã possa receber as grandezas desse entendimento, e que todos aqui e pelo YouTube digam amém. Eu quero começar a ministrar esse entendimento. Um grande equívoco no que se diz respeito a uma vida cristã. Vida cristã não tem nada a ver com judaísmo. Jesus de Nazaré não era cristão. Jesus de Nazaré não pregava o evangelho da graça. Jesus de Nazaré, ministro da circuncisão, declarou Paulo aos Gálatas. Quando alguma pessoa, pela sua fé, recebia a cura, até porque o dom da fé não havia chegado ainda, então Jesus dizia: não fui eu que curei, foi a tua fé que salvou. Então Jesus de Nazaré, quando estes milagres se manifestavam, Jesus de Nazaré mandava as pessoas ir ao templo oferecer a oferta determinada por Moisés. A pergunta que eu faço aos senhores é: Evangelho da graça ou era lei? Era lei. Jesus de Nazaré não pregava uma vida cristã. Ele era judeu, nasceu sob a lei. Então Paulo, quando recebe a revelação da graça de Deus, e então a igreja vai ser então edificada sobre o Evangelho, não sobre os fundamentos da circuncisão, como Pedro colocava. Vocês sabem, mesmo após cruz, Pedro mandava batizar nas águas, se arrepender. Arrependei-vos e sede batizado para a remoção dos pecados. São frases de Pedro. Por quê? Porque o evangelho da graça estava oculto. Não era o Espírito Santo a conduzi-lo debaixo da sabedoria, que ele mesmo diz na sua epístola, que esta sabedoria foi dada a Paulo, e que os indoutos deturpam para a sua própria perdição.
o evangelho da graça não tem nada a ver com o que se prega aí fora. O que se prega aí fora não é evangelho, definitivamente. O que se prega aí fora é judaísmo. As pessoas se apoiam em Pedro. Não, porque Pedro ganhou 5.000 almas e mandou todos se batizar. Isso é judaísmo. Ele ganhou as emoções. Almas são as emoções. Pedro, a lei trabalha na psique, nas emoções. As pregações mexem com o emocional. Mas eu não posso ter uma fé emocional. Eu tenho que ter uma fé racional. Porque o culto não é emocional. O culto é racional. Mas na igreja que nós passamos, que serviu como aio para chegar até aqui, as pregações são das emoções. Queima, toca, liberta, queima, 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 joga água, queima, 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 joga água. Então, de acordo com o versículo 18, coloca para mim, por favor, Miguel. De acordo com o que está escrito aqui, por favor. Não precisa nem ter uma divina revelação, ficar horas no monte. De acordo com o que está escrito aqui, entenda-se que Paulo disse: se vocês, os Gálatas, são guiados pelo Espírito, então vocês não estão sob a lei. Significa que quem está debaixo da lei não é guiado pelo Espírito Santo. Capite? A ele lá, berimbau. Então, quando eu estava debaixo da lei, não era o Espírito Santo a me conduzir. Por quê? Porque na lei, o Espírito Santo não habitava do homem, ele se manifestava. Sim ou não? Sim. Ninguém na lei era templo do Espírito Santo. Da cruz para cá, depois, antes da cruz, melhor dizendo, não havia um homem que ele poderia dizer: eu sou o templo do Espírito Santo. Davi disse: não retiras de mim. Mas na verdade ele não tinha, o Espírito Santo se manifestava. Vinha e saía, era uma manifestação do Espírito. Da cruz para cá, o homem passou a ser a morada de Deus. E isto parece muito simples a nós, mas existem várias pessoas que ainda vê o templo como casa de Deus, mas a casa são elas agora. Você pergunta a uma pessoa: onde você vai? Eu vou para a casa de Deus. Ué, mas a casa de Deus? Ué, você não leu o salmo que Davi disse? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ah, Davi estava no time correto. A casa de Deus para Davi era o templo. Hoje não é assim. Hoje você tem que falar: alegrei-me quando me disseram, eu sou a casa de Deus. Que já passamos depois da cruz. Então, dizer a alguém que eu estou hoje na igreja pentecostal, Jesus é a nova aliança, e está praticando a ceia que todas as igrejas estão hoje, dia 1º não, hoje é dia 6 de junho, dizer: eu estou vivendo a nova aliança. Sim, hoje é Santa Ceia. Você não é guiado pelo Espírito Santo. Se você pratica a ceia, se você paga dízimo, se você batiza nas águas, se você faz a vigília judaica, que era um espaço de tempo entre os judeus, como é a madrugada entre os gentios, você não é guiado pelo Espírito Santo, diz o Evangelho revelado nesta manhã. Não é. Não é o Espírito Santo, é o espírito do engano. É a carne, é a lei. A lei não tinha o Espírito Santo como guia. Calma, não vai embora, eu vou te mostrar. Nós andamos enganados embaixo de doutrina de homens, meu irmão. Não era o Espírito Santo coisa nenhuma. Então, um deles aí, que tem a igreja como Internacional da Graça, está com Covid. E cadê o dom de cura dele? Porque nunca curou ninguém, é o espírito do engano, a operação do erro.
Estão igual o João de Deus, que na verdade era João de dedo. Ouça e leia. Cristo jamais levaria uma pessoa para a lei, senão Cristo seria transgressor. Vou repetir. Cristo jamais pode pegar uma pessoa e levar ela para a lei de Moisés, para onde se prega a lei, porque senão Cristo seria transgressor, ele estaria transgredindo algo que ele derrubou. Então a desculpa é, quando você ouve uma mensagem como esta, que bate no ego, porque a religião tem o ego inflado, e às vezes a pessoa é missionária, às vezes ele é dirigente do culto da mesa, que é uma boa cumba que eles fazem. É um macumbogélio. Eles dizem que aquilo ali tem algo a ver com Deus. Não tem nada de Deus. Dirigente de mesa de oração, isso não tem nem dentro nem fora. Isso é invenção do homem. Isso é o espírito do engano. Não tem esse negócio de mesa de oração. Isso é manipulação. Isso é feitiçaria. Então, Cristo jamais levaria uma... Irmão, você não está mais na graça, não? Voltei para a minha antiga congregação. Deus me levou para lá para mim fazer um mistério lá. Pode parar. Arruma outra desculpa. Se você está sobre a lei, não foi o Espírito Santo que te levou para lá. Foi o teu status. Você gostava dos aplausos. Você gostava de ser chamado de pastor, presidente, de missionário. Você gostava do palco que se armava para você. Você gostava dos primeiros lugares. Você está contra Cristo. O que está acontecendo com você é que você luta contra os aguilhões. E lá dentro no teu espírito, se é filho, está havendo aí uma guerra entre a carne e o espírito, porque eles se opõem. Mas está dando vontade de levantar e ir embora. Se for, tá com água, vai ficar quietinho para ouvir. Vai não. Gálatas capítulo 2, versículo de número 16. Tem aí, Miguel? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. E o que são obras da lei? Tudo aquilo que tinha na Torá os 613 mandamentos. Jejum, Páscoa judaica, sacrifícios, tudo isto, orações, que é purificação com água, que é o que eles fazem nos púlpitos. Bota um tanque aqui cheio de água, mergulha o cara ali dentro e diz: pronto, você agora é uma nova criatura. Ora, se agora eu sou uma nova criatura, significa que quem fez isso não foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo diz aqui que quem está em Cristo já é. Se em Cristo eu já sou uma nova criatura, para que água? Se eu já me lavo todos os dias, ainda que mal feito, que é rapidinho, você toma banho assim também? Papum. Então leia. A Deus bradando aí, ó. Como é que Deus fala, tá vendo? Depois diz que na graça Deus não revela, tá vendo aí? Ó, quanta gente no banho, papum, ó. Sabendo, contudo, que o homem... Olha o que diz Hebreus capítulo 7, versículo 18. Olha aí, olha aí. Portanto, por um lado, do lado de cada cruz, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Se revoga ou se revogará? Está revogada. Agora, se revogou a graça ou se revogou a lei de Moisés pregada em 99,9,9 das igrejas? Então, os pastores estão pregando algo atual ou algo revogado? Revogado. Os pastores estão pregando algo forte e útil ou estão pregando fraqueza e inutilidade? Fraqueza e inutilidade. O senhor não quer dizer para mim que o senhor é o único que está certo? Claro que eu não vou dizer isso para você. O que eu estou dizendo para você é que todos nós fomos enganados, porque é o evangelho que está certo. E eu estou procurando seguir o que está escrito, não o que o pastor fala.
E por que eles não pregam isso? De novo você infiltrado entre nós, meu amado. Porque está vendo que se ele pregar isso, você deixa de andar por essas coisas? Uma coisa revogada, fraca e inútil. É lá na minha igreja, graças a Deus, o pastor prega a graça certinho. Lá é graça pura. Ele é o apóstolo da igreja e o dízimo é sagrado a ele. Sei não, meu amado. Eu não sei, eu estou achando que essa graça aí, eu estou achando que essa laranjada é de limão, meu amado. Hebreus capítulo 8, versículo de número 13. Deixe-me correr com os versículos. Quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira aliança. Então, quando ele disse é uma nova aliança, o que é que aconteceu com a primeira? Se tornou antiquada. Agora aqui a sabedoria, quem lê entenda, a escrita aqui é ano 68. Está antes da queda do templo. E com esses olhos iluminados você entende a segunda frase. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, em 68 antes da queda do templo, está prestes a desaparecer. O templo estava de pé, os sacerdotes ainda iam apresentar sacrifício, ainda tinha os rituais. Uma vez que o templo caiu, então aquilo que tinha se tornado antiquado, definitivamente desapareceu. E eles então vêm trazendo de volta esses rudimentos, colocando a igreja inteira debaixo desse engano. Ora, se tem a lei de Moisés, não é o Espírito Santo. Porque a lei não é da fé. Romanos capítulo 4, versículo 14 e 16. Olha aí. Pois se os da lei é que são herdeiros. Não. Colocar esse versículo aqui. Não acredito que isso tem na Bíblia. Não, espera aí, gente. Espera aí. Vocês que estudaram teologia, estudaram aí, fizeram cemitério. Quem aqui já fez cemitério lá no... Diga ui. Gente... Não é possível. Não é possível que os mestres da igreja nunca ensinaram. Você já leu isso? Vamos ler. Pois se os da lei. Olha como Paulo chama quem não vive nesta graça maravilhosa. Chamou, né? Se os da lei. Se os do jejum. Se os da Páscoa. Se os dizimistas fiéis. Se os da lei é que são os herdeiros. Então anula-se a fé e cancela-se a promessa. Está vivendo sem fé, está vivendo sem promessa. Bem, é o que está escrito, não sou eu. E a missionária Santa Rona não gosta. Não, porque Deus fala comigo. Como que o Senhor me explica então que Ele me levou no inferno 3 vezes? Miséria, por que você não ficou lá na primeira? Já ficava logo lá, cão ruim. Se você é da lei, você não vive fé. Você vive expectativa da sua natureza carnal. Deus vai abrir porta amanhã. Deus vai fazer uma obra na vida do meu marido. E o marido, se esse barco não virar, olhei lá. Para com isso, Bastião. Cala a boca, mulher. Eu chego lá. Meu amado, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. 15. Tem o 15? Tem, porque a lei suscita o amor ao próximo. A lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. É exatamente o que existe entre nós. Não há ira, há o amor. Porque aqui não há lei, meu amado. Aqui há a graça de Deus sobre a tua vida. Versículo de número 16. Esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça.
para ser segundo a graça não pode ter lei, tem que ter fé. Não pode ter sacrifício, tem que ter fé. Não pode ter lei para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente os que estão no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Então a razão de ser da graça tem que ser por meio da fé. Não pode ter obras, não pode ter sacrifício, não pode ter lei cerimonial. A lei não tem nada a ver com a graça. Disse Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo de número 11, olha aí. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive por sacrifício, por oferenda, vai, por prato de farofa, vai, prato de macarrão. Come macarrão não, ó o tocinho. Amados, eu sei que as próximas frases são duras, principalmente por nossos irmãos que estão no sistema, mas isso tem que ser dito. Abençoados, a lei não tinha o Espírito Santo como guia. Quem está debaixo da lei não é guiado pelo Espírito Santo, ou a lei, ou a graça, ou Cristo, ou Moisés, ou sacrifício, ou fé. Há uma linha divisória. Ele foi um marco divisório. Ele disse: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos. Não tem um. Ele foi o marco divisório. E Isaías capítulo 56, versículo 9, eu vou ler até o versículo 11. Disse o profeta: vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias, os seus guias. Os guias em Israel são cegos. Nada sabem, todos, disse o profeta, são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, eles gostam de dormir. Todos. Eu, Geraldo Moraes, tenho legitimidade diante de Deus para dizer nesta nação que todos os que não preguem a graça e pregam a lei são cães mudos, não podem ladrar, são sonhadores preguiçosos, eles gostam de dormir, não gostam de trabalhar, gostam de viver do dinheiro alheio, de viver de 10% de cada comunidade, somatizando o total do dinheiro da comunidade, vivem explorando a fé das pessoas, não querem viver na graça, porque em graça nós não toleramos cães sobre as nossas vidas. Aqui não. Aqui, se Geraldo quiser alguma coisa, tem que trabalhar. Geraldo aqui não tem salário e não permite que vocês paguem a ele. Geraldo não precisa do dinheiro de vocês. Geraldo precisa e tem a graça de Deus sobre a vida dele, o sustentando, encorajando, dando força para buscar um sustento para a família. Fora daqui! Fora! Disse o profeta: os seus atalaias são cegos, nada sabe. Atalaia ali é guia. Nada sabe, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. 11, tais cães são gulosos. Senti o barulho do berimbau, hein, meu irmão? Não, eu quero que eles me levem lá no Luiz Fiuk. Não, cara, eu quero porque eu abro aqui, cara. Eu digo: Sua Excelência, data vênia. É porque eu vou falar bonito, né, meu? Aí eu falo em línguas, né, meu irmão? Se o profeta que disse, será que o senhor é maior do que o profeta? Porque eu sei que o senhor teme a Deus. O senhor fez um juramento com a Bíblia, sobre a Bíblia. Eu pergunto ao senhor: sou eu que estou chamando eles de cães gulosos? Ou em cumprimento da Bíblia eu estou dizendo o que Deus diz na sua palavra? É o que Deus diz na palavra. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. Frisa. São pastores que não compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Alguns só. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar.
Fala, Deus. Fala, Deus. É isso aí. Mateus capítulo 15, versículo 12 ao 14, olha o que é que diz, olha aí, olha aí. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? 13, ele porém respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, ela será arrancada. Versículo de número 14, deixai-os. São cegos, guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ele cai sozinho no barranco. É isso que eu pensava. Deixa. Problema do pastor. Ele me mandou fazer a consagração domingo de manhã. Deixa. Eu estou servindo a Deus. Nunca que você serviu a Deus, o Espírito Santo não estava lá. Como não está ainda? Você seguia a carne do homem, aquilo que ele pensava que era Deus para encher os seus currais, para encher os seus cofres, e você, de boa mente, tolerava. Jesus que disse: deixai-os, não abraça, não ande. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Meu amado, cai o pastor e cai você. Já caiu, se levantou, porque a graça de Deus te sustentou, te achou lá no fundo do poço. Eu sei porque as pessoas, quando chega aqui, algum chujo de barra aqui, ó, uns vêm igual o Jacó, assim, ó. O que foi, meu irmão? Meu irmão, o que foi? Estava debaixo de guia cego, né, meu irmão? Olha o cheiro de lã, meu. Hoje está aí limpinho. Meu amado, esta água, quando passou na sua vida, o barro saiu tudo. O barranco, as feridas do barranco, você está perfeito pela obra de Cristo. Nunca te disseram isso, mas tu és um abençoado, tu és perfeito em Cristo, nada te falta, o melhor da criação de Deus, recebe aí, diga glória a Deus, perfeito em Cristo. Guias cegos. Como os teólogos estão me assistindo, eles não gostam de mim, mas eles ficam esperando esse momento para ficar de olho. Aí existe uma passagem em Paulo que precisa ter um entendimento, está em Hebreus 13, 17. Olha lá, obedecei aos vossos guias. Segura. Esta epístola está sendo escrita a quem? Quem era o guia dos hebreus? Os cães mudos, os cães sem rabo. Não é que você... Quem falou cão sem rabo? Pô, fugiu. Os cegos, os fariseus hipócritas, os sacerdotes, eram os guias dele. Paulo diz aos hebreus: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois eles velam por vossa alma. Deveria estar assim, porque está se falando dos guias, pois eles, os guias, velavam por vossa alma. Por que se entende assim? Porque não era o sumo sacerdote que intercedia pelo povo? Então eram eles que trariam o alívio para a alma, oferecer os sacrifícios. Paulo diz: vocês obedecei aos vossos guias, sejam submissos para com eles, os guias dos hebreus, pois velam por vossa alma, como eles, os guias, devem prestar contas. Eram eles que ofereciam sacrifício de pecado pelo povo. Então eram eles que deviam prestar conta, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitará a eles, os guias, a vós outros. E os pastores usam isso aí, está escrito que vocês têm que submeter a mim, que eu sou o vosso guia. Não é não. Vocês guiam a carteira, o bolso, vocês guiam a máquina de tosquiar, vocês guiam um sacrifício que vocês mesmos não querem mover com o dedo. Ali Paulo está escrevendo aos hebreus, que tinham como guia os sumos sacerdotes, o time dessa escrita, pois o templo ainda estava em pé. Não a nós que somos gentios, o guia aqui, na graça de Deus, aqui não nesse espaço físico, o guia nessa ambiência espiritual, não eram os guias em Israel,
O guia não é Geraldo, não é Paulo, não é Miguel. O guia é o Espírito Santo. Vê legal, vê legal, vê legal. João, capítulo de número 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Segura. Antes da cruz, o Consolador estava? Ora, se o Consolador não estava, quem é que guiava o povo? Os sacerdotes. Eram eles que estavam lá em Jerusalém. Eram eles que iam, o sacerdote até um time, e o sumo sacerdote ia ao Santo dos Santos. Eles eram guias em Israel. Jesus disse, calma, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo de número 8. Quando ele vier, ele não estava ainda antes da cruz. Capite, capite. Porque enquanto a lei, o Espírito Santo não veio. Completou a lei, o Espírito Santo então veio. Então, se o pastor me leva para debaixo da lei, ele não me coloca debaixo do guia da graça. Ele me coloca debaixo daquilo que ele acha que é certo, para que eu sirva a Deus. E o interesse será sempre espúrio e financeiro. O que se prega aí fora é uma negociata. Não se prega a verdade. Porque a verdade não se alimenta com engano. O sistema religioso não se alimenta com a verdade. Porque verdade liberta. O sistema escraviza. Não pode quebrar a campanha, hein? Vocês sabem, se quebrar a campanha, tem que fazer tudo de novo. E o pastor devolve aquele dinheiro que vocês deram. Oi? Não, sério? Eu pensei que devolvia. Tem que fazer de novo, mas o dinheiro fica? Calata! Nazareno. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A mim me convenceu. O pecado foi removido, a justiça estava sendo entregue naquele madeiro, e do juízo aconteceu em 70 DC. Aliás, foi a missão dos apóstolos, incluindo Paulo, Pedro, Tiago e João. Paulo aos gentios, testificando tudo isso por meio do Espírito Santo, e Pedro, Tiago e João com a linguagem judaica, testificando tudo isso aos judeus convertidos. Depois ele diz então no versículo de número 9, do pecado, porque não crê em mim, mas não crê mesmo. Você acredita que a igreja evangélica acredita em Jesus? Acredita? Meu irmão, se cresce, eles não batizariam na água. Crê que o sangue deles já removeu o pecado. Não é a água, é o sangue. A igreja não acredita em Jesus. A igreja acredita no pastor. O pastor manda você aceitar Jesus e você aceita. Mas não aceita as palavras dele. Ele diz do juízo, do pecado, porque não crê em mim. 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Pode parar! A pergunta que eu faço é: como que os crentes podem ver Jesus vindo nas nuvens, se ele disse, Jesus de Nazaré, que quando fosse ao Pai, ninguém mais o iria ver? Não. Ou duas das coisas aqui está equivocada. Ou os pastores estão certos, colocando os meus olhos na nuvem quando ele mete a mão no meu bolso. Falo mesmo, né? Ou Jesus foi um tremendo mentiroso que me enganou.
dizendo que a manifestação não seria física, e sim um juízo que aconteceu em 70 DC. Mas o Senhor tira isso de onde? Gente, lendo. Os meus olhos são iluminados. É um radar, é um satélite. Eu vou respeitando o versículo, eu vou respeitando o contexto, vírgula, ponto e vírgula. Graças a Deus, miséria, que tu me ensinou. Titia Amélia, quanto tempo eu me lembro, de joelho no milho, meu irmão. Aí, eu tenho 56 anos, mas eu passei por essa fase. Gente, amarra essa mulher. Mas foi bom que eu tenho uma quarta série eloquente, meu irmão. Porque, não, deixa eu abrir um parênteses. Porque aquele tempo era ensino mesmo, tá? Existem pessoas hoje com a quarta série que sabem fazer uma conta de cabeça. Tem pessoas que têm uma educação fora de série. Aí você pega o meu filho, por exemplo, está terminando o 2º grau, tem que pegar o coisa para fazer um cálculo de 7 vezes 9. Ah, está amarrado. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. 11, tem um 11 do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. E nós pregamos isso aí esses dias. Meu amado, o príncipe deste mundo, este mundo aqui, era um mundo aion, era um mundo daquela época. E quem era o príncipe daquele? Porque deste, não é deste, não está sendo escrito hoje. Está sendo escrito nos dias de Jesus. Quem era o príncipe dos dias de Jesus? Ora, Isaías disse: o principado e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Rei da Eternidade, Conselheiro. Diga ualá. Abençoados, não existe nenhuma possibilidade de nós vivermos sobre a lei. Neste pacto, quem nos guia é o Espírito Santo. Disse ele no versículo de número 12, olha aí: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade. Então o Espírito da verdade não estava, o Espírito Santo não. Se manifestava às vezes em um profeta, vinha e saía. Entrava e saía em Sansão. Vinha, fazia e saía. Jesus disse, ele não está. Quando vier o Espírito da verdade, o pastor vos guia. Deus me livre, está amarrado, saravá. Se eu me permitir um dia um pastor me guiar, mandar na forma que a minha mulher tem que se vestir, mandar, meu amado, vou contar aqui, estamos em off, estamos todo adulto. Meu amado, minha mulher botava para dormir no sofá, meu irmão, porque eu mandava ela tirar o batom, que era coisa do demônio da pombagira. Ela dizia, o quê? Vai dormir no sofá ou então dorme com bolinha ou com Rex. Rex é o nome do meu cachorro. Eu já falei aqui, né? Cachorro de pobre ou é Totó ou Rex, né? Ou bolinha. Eu mexo em tudo, mas não mexe no batom da mulher, não. Todas elas têm uma bolsa aqui. Pode meter a mão lá. Tem sempre um batom com um espelhinho para dar um retoque. Falei domingo, né? Agora tem um negócio agora de preenchimento labial, né? Grosso e paus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. 14, tem, ele glorificará a unção do pastor. Já sei logo. Já sei que não é o Espírito Santo quando ele começa a dizer, porque eu fui consagrado no Monte Horebe. Eu nasci em berço evangélico, meu pai era pastor presidente. Eu tenho uma palavra profética para vocês nesta manhã. O primeiro que abrir a mão, Deus me mostra uma chave dourada. Abre a mão, igreja. A igreja com as duas mãos, com os dois pés. A minha mulher dizia, pegou aí, meu filho? Pegou aí, meu filho? Tomei posse, amor.
Tomei posse, amor. E chegava em casa, o pau quebrava, ninguém respeitava ninguém. Ela dizia que eu estava endemoniado, eu dizia que ela tinha pombagira. E porque a família dela tudo debaixo de Exu, e que a minha era feiticeira lá da Bahia. Foi isso que nós pegamos lá, a chave do pastor. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. E o Espírito Santo anunciou a mim, anunciou a vocês. Todos nós temos os olhos iluminados e entendemos que da palma da mão do Pai ninguém nos arrebata, ninguém nos arrebata, ninguém nos arrebata. Diga glória! Seguros, tranquilos e sem temor do mal, e sem temor do mal. Eu era cego e agora eu vejo. Diga papai, diga papai, diga papai, diga glória a Deus. E anunciou mesmo. E começou com uma inquietação. Eu estava indo muito bem lá dentro, fazendo as macumbogérios, as feitiçarias, e de repente o Espírito Santo começou a incomodar. Aquilo já não fechava mais, a conta não fechava, tudo já estava diferente, aquilo já não me tocava mais. Na realidade nunca me tocou. Eu estava enfeitiçado, embriagado com aquelas doutrinas, mas por amor ao Pai, aos pequeninos, aos amados, à igreja dele, o Espírito Santo iluminou os olhos do nosso entendimento, e nós que éramos cegos, agora vemos a glória de Deus, vemos a glória de Deus. Aconteceu com você? Aconteceu com você? Aconteceu comigo. Embriagado pelas doutrinas, o homem que eu vinha de terno e gravata, com os anéis, que eu achava que tinha unção de Deus, de repente o Espírito Santo me mostrou que ali estava um estranho, me conduzindo por um caminho velho e morto. Mas quando o Espírito Santo iluminou os olhos do meu entendimento, eu me achei com ele, eu me vi na luz de Cristo, e não mais na sombra da lei. Eu sei que aconteceu assim com você. E Gálatas capítulo 3, versículo de número 23, 2 minutos para terminar. Quer até as 3? Quem falou isso aí, irmão? Vocês querem me matar, meu amado? Estou derretendo aqui igual um bacon. Mas antes, hoje tem, meu amado. Hoje é sarapatel, meu amado. Tem que ter, meu amado. Baiano, meu amado. Se não tiver, meu amado, eu não como esses negócios que o pessoal come aí, capo nudes, não, aquele negócio, não, meu amado. Isso não serve pra mim, não. Vai lá, quem falou que vai? Quem falou? Você é da lei, meu amado? Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Se está na lei, não está na fé. A fé é dom, que só pode ter vindo por meio do Espírito Santo. Versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A fé veio. Eu não posso estar mais debaixo da lei, não posso estar no culto de consagração, porque nunca consagra. O que ele fez, sim, me consagrou. E como é que eu acredito? Porque a fé veio, e eu estou debaixo da fé, debaixo do dom, no guia do Espírito. Não me permaneço mais debaixo da lei, debaixo do aio. 26 tem? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante o sacrifício, ao pagar o preço, mediante a fé
em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço é: quem tem fé para acreditar que você é filho de Deus, diga amém. Amém. Isso aí. Versículo 27. Porque todos quantos fossem batizados nas águas do Rio Jordão. 5 minutos, mas deixa eu te falar. Eu conheço um abençoado, eu não vou falar o nome dele. E ele chegou para mim: Geraldo, você não sabe, realizei meu grande sonho. O que foi? Pastor fez uma viagem para Israel, Geraldo. Estou pagando 4.000 euros. Fui batizado no Rio Jordão. Esperando eu falar glória a Deus, ele foi batizado no Rio Jordão. Claro, né? Por educação, né? Valeu, meu irmão. Não precisava ir no Rio Jordão. Esse batismo do Rio Jordão te batizava com cuspe. O efeito seria mesmo engano. Uma senhora veio aqui e disse: o senhor não batiza, não? Ô, minha senhora, qual o propósito? Dar banho na senhora? Chama minha esposa lá, leva a senhora, dá um banho na senhora. Pega a água sanitária, criolina, querosene, lava a senhora todinho desse óleo do monte. É o mesmo efeito de quem batiza a senhora nas águas. O espírito não sofre nada, minha senhora. Tudo o que precisava fazer pelo seu espírito, ele já fez. Diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, leia, de Cristo vos revestiste. Quem crê nesta palavra, por favor, diga: Abba, Pai. Abba, Pai. Mediante a confissão de vocês, eu declaro com o Evangelho: todos vocês estão revestidos de Cristo. Recebe aí? Recebe, recebe, revestidos, 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 revestidos. Quem é que pode contra vocês? Ninguém. Revestidos de Cristo. Versículo 28. Desarte. Será que é francês? Vou atualizar para o português, viu que eu falo em língua? Desarte. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A pompa acabou, o orgulho acabou, no Espírito Santo, debaixo do guia, todos nós somos um só, todos nivelados, não existe ninguém melhor do que ninguém aqui. A farra acabou, a pompa acabou, os anéis acabou, a gemada acabou. Todos nós somos iguais perante o Pai, com o mesmo valor para Ele. Eu digo glória a Deus por isso. E 2 versículos para terminar. Que isso, eles estão descontrolados. Se você está debaixo da lei, o seu guia é a carne, são as obras, são Moisés. Se você está debaixo da graça, você não é escravo, você é filho, você é herdeiro. Com essas informações, você sabe que você é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes. Paulo diz algo em Gálatas capítulo 4, versículo 1, versículo 7. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, porque ele é senhor de tudo. 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. O que aconteceu conosco. Embora éramos herdeiros, estava na lei. E na lei, como menino. E na lei, como menino, ao invés de ter a capacidade de discernir, estávamos debaixo de curadores, de tutores. Alguém que dizia: faz isso. Não pode o batom. Mas eu estou como menino? Sim, levado ao redor por todo o vento de doutrina. O pastor dizia: tem que estar sábado no culto de consagração. Mas eu não sabia que eu era herdeiro de tudo, e o herdeiro não deve dar conta daquilo que ele faz com o que é seu. Só que como menino, eu estava debaixo de tutor, de alguém que administrava
o que era meu. Eu não tinha liberdade para fazer com aquilo que é meu o que eu bem entendesse. Era o pastor como tutor que dizia: não, a irmã não pode ir para o aniversário porque amanhã tem consagração. Não, a irmã não pode fazer uma escova não. Mas pastor, não pode, irmã. Ao estatuto interno. Mas pastor, que meu marido gosta tanto que eu uso o Neutrox. Pastor, o meu irmão marido gosta tanto que eu tomo um banho no fim de semana. Não pode, vai tirar a unção do monte. Debaixo de tutores e curadores, como menino, sendo senhor de tudo sem saber, pagando aquilo que Cristo já fez por eles. Você vai aonde, minha irmã? Vou atrás da minha bênção. Mas espera aí, minha irmã, a bênção te alcançou. Diz que Ele te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Você está indo buscar o quê? A bênção e deixando o dinheiro, perdendo tempo, alimentando o ego do homem aqui na frente, que na verdade Paulo chama de tutores e curadores. Mas graças a Deus que isto tinha um tempo pré-determinado pelo Pai. Versículo de número 3, disse Paulo: assim também nós, quando éramos menores. Assim também a igreja lá no primeiro século. Assim também acontece com a igreja hoje. Assim também nós, quando éramos menores, meninos do entendimento, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos daquele mundo, aos rudimentos do mundo. Não toque isso, não toque aquilo, não faça aquilo. Olha a campanha, olha o diabo, olha Satanás. Não vai à praia, não vai à cachoeira. Cuidado, olha o brinco, olha o batom. O diabo está lá no telhado. Não é diabo, é o gato fazendo maiau. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. 4, vindo porém a plenitude do tempo. Olha quanto tempo isto já aconteceu e a igreja ainda não se libertou dos tutores e dos curadores. Olha, a plenitude do tempo chegou quando Ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A igreja não entendeu ainda. E a irmã disse para nossa irmã Ruth: eu queria tanto cortar o cabelo Chanel igual da Jaqueline. Ela falou: corta, é R$19,90. Ela disse: não posso, o pastor não deixa lá, a doutrina é rígida. Debaixo de tutores e curadores. Pastor, está um calor danado, mas se eu usar bermuda... O que tem se você usar bermuda? Se eu usar bermuda, o Espírito Santo sai. Não, amado, onde está escrito isso? Não está escrito não. Foi o pastor que revelou lá no culto de doutrina. Varão não pode usar roupa curta. Meu amado, debaixo de tutor e curador. Isso foi até o tempo pré-determinado por Pai. Mas o tempo pré-determinado aconteceu quando ele foi aquele madeiro. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 6, por favor e tudo, e porque vós sois desgraçados, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: terra! Que clama o quê? Abba, Pai. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. 7, de sorte que já não és escravo, não estão debaixo de tutores e curadores, porém filho. E se sois filho, também são herdeiros por Deus. Aonde estão os herdeiros de Deus? Por favor, diga glória a Deus. Um aplauso para você. Ninguém nessa nação vai me conduzir mais para o engano. E não adianta vir com ameaças, porque agora a peste que pegou Paulo, pegou Geraldo e pegou a todos que estão ouvindo isso aqui. Estamos contaminados pela graça de Deus. Se matar um, terá que matar todos, porque a graça veio para ficar e libertar os meninos dos curadores, dos tutores, e entregá-los ao guia da graça, que é Cristo, o cabeça da igreja, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Chega de tutores e curadores. Chega de dizer o que eu tenho que fazer, quanto eu tenho que dar. Sou livre,
Sou livre para dar, sou livre para não dar, sou livre para vir, sou livre se não quiser estar aqui, sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, Ele me libertou, glória a Deus, glória a Deus, Pai! Eu termino com Romanos 8, versículo de número 12. Que isso, eles estão descontrolados. Fala a Deus. Assim, pois irmãos, não somos devedores, irmãos, somos devedores não à carne, que precisava para cumprir as obras da lei. No contexto, Paulo fala sobre isso, como se constrangido a viver segundo a carne, com os sacrifícios, com os paganismos, com os rituais. Viver segundo a carne, nos dias de Jerusalém, era viver fazendo esses sacrifícios, porque para fazer jejum precisa de quê? Da carne. O espírito precisa ficar com fome? Não, o espírito não sente fome. Quem é que faz jejum? É o espírito ou é a carne? Paulo disse, meus irmãos, nós não somos devedores, não à carne. Não estamos devendo nada à lei. Foi pago o sacrifício, ele rasgou. Como se constrangidos a viver segundo a carne. 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Era um ministério de condenação e morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, certamente vocês vão viver. Porque a letra matava, a lei de Moisés, e era o Espírito que trazia vida. Depois ele diz no versículo 14, olha aí, pois todos os que são guiados pela lei, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. 15, porque não recebeste o espírito de escravidão. Segura aí. O espírito de escravidão era o quê? Era o espírito de quem está em graça? Ou é aquele espírito de quem está na lei? Naquela cerimônia da Santa Ceia que acontece agora e que as pessoas ficam... Oh, meu Jesus! Foi naquela cruz, Senhor, foi naquela cruz. Que espírito de escravidão. Aquele culto fúnebre com um pedaço de pão na mão. Debaixo de tutores e curadores. E quando um pão daquele caía no chão, que o presbítero via, mas ele dava um bico na canela, que ele tinha um sapato Aladim, ele dava um bico na canela, está derrubando o corpo de Jesus, meu irmão, está deixando o diabo dar um tapa na sua mão, meu irmão. Olha lá o pastor Ione lá. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado. Isto era antes do Espírito Santo vir. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Recebeste o espírito de adoção, baseado no que clamamos de Abba, Pai. Versículo 16, tem? Não tem não? Ora, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17 para terminar. Tem? Ora, se somos filhos, somos desgraçados, o pó da terra, somos miseráveis, o verme de Jacó. Quem é que já foi chamado de verme de Jacó? Com vergonha faz assim. Gente, que evolução de verme de Jacó a herdeiro de Cristo. Não, por favor, a ele, por favor. Meu Deus, pera ainda. Não, gostei. Não, pera aí. Espera aí.
Deixa eu ver se o versículo está aqui. Não é possível. De verme de Jacó, meu irmão. Que maravilha. Gente, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Gente, nunca me falaram isto. Eu entrei dentro da igreja e o pastor dizia: verme de Jacó. Qual é o nome daquele bicho, Miguel? Que o tapuru. O pastor: quem é verme de Jacó? Eu. Um tapuru preto, tapuru de feijão. Sai fora, Satanás, coisa ruim. Capeta. Eu sou filho de Deus, cara. O Espírito Santo testifica em mim. Sou falho, na minha carne eu tenho debilidade, mas quando eu erro, o Espírito diz: geral. Às vezes eu cometo alguma coisa, penso que ninguém está perto, o Espírito Santo diz: geral. Eu sei, opa, eu sou filho. Opa, desculpa, Deus. Foi mal, Deus. O Espírito Santo testifica em mim, como eu sei que testifica em você. Hoje, o temor é autêntico e verdadeiro. Antigamente você tinha medo de perder o seu cargo. Você tinha medo de ver algum irmão da igreja ver você. Você tinha medo da missionária e tinha medo do pastor. Hoje, o que foi implantado pela espada afiada de 2 gumes, que dilacerou a tua alma, entrou na divisão da alma e do espírito, separou Judas e Medula, não é o temor dos guias homens, não é o temor do pastor, é o temor do Espírito, que testifica em você que verdadeiramente você é um filho de Deus. Aonde estão? Aonde estão? Diga: Abba! Diga: Abba, Pai! Está terminado.